18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite, hein? Mas boa noite mesmo para você que está em 100,7. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Karime Leão, atenção você aí na melhor programação de Manaus. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil, a informação, a notícia do Brasil, do mundo e a local. Você confere até às 7 da noite, mais uma edição, quinta-feira, dia 30 de abril. Karime, finalizamos abril aí, né, de 2020. E nós estamos mais uma vez juntos aqui, eu, você, Cid Soares de férias, mas está lá ouvindo. Temos a Nathalie Moraes em home office e toda a equipe, não é isso, Karime? Toda a equipe do jornalismo do 18 horas em home office. Estamos aí com Paulo Castro, Sérgio Bartolo, Rodinei Araújo, Azaf Augusto, Júlia Gomes, quem mais? O Ari, que está aqui Ari na técnica. Guedes aqui com a gente, a Caetaninha, que alimenta o site 18horas.com.br. Nathalie Moraes ao vivo com a gente também. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Olha, toda essa animação do Carlão realmente é contagiante. Opa. Antes de começar o programa, eu tava aqui assistindo a live show do Circo do Marcos Frota, que tá aí arrecadando fundos para as pessoas que estão precisando desse período de pandemia aqui na nossa cidade. Aí o Carlão entrou aí com toda a animação. Parecia até que tava no circo ainda, com tanta alegria. Boa! Tudo bem, Nathalie? Bacana os girassóis, né? Eu sempre. Gosto, é bacana. Tudo bem, olha lá. Valeu. Um alô pro pessoal do Mano também, que eles estão sempre pro pessoal do Mano que nos acompanha aqui, exatamente. Karime, você está sabendo que amanhã, dia 1º de maio, é o Dia do Trabalhador, né? O primeiro dia do mês de maio é considerado feriado em alguns países do mundo. A data surgiu como uma luta aí trabalhista, né? Uma luta aí de batalha em 1886, lá nos Estados Unidos, Karime. Exatamente, Carlão. Foi quando os trabalhadores americanos fizeram uma paralisação no dia 1º de maio para quê? Reivindicar melhores condições de trabalho. E o movimento se espalhou pelo mundo. No ano seguinte, os trabalhadores dos países europeus também decidiram parar por protesto. E aqui no Brasil, o feriado começou por conta da influência aí dos imigrantes europeus que, a partir do ano de 1917, resolveram parar o trabalho para reivindicar os seus direitos. Em 1924, o então presidente da República, Arthur Bernardes, decretou feriado oficial aqui no país. E não é por acaso que a consolidação das leis de trabalho foi anunciada aí no dia 1º de maio do ano de 1943, pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Por muito tempo, o reajuste anual do salário mínimo também acontecia no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Pois é, acho muito digno, muito CLT digno. é a consolidação das leis do trabalho. Getúlio Vargas, né, gente? Exatamente. Bom, e além do Brasil, cerca de 80 países consideram o Dia Internacional do Trabalho como um feriado. Entre eles tem aí Portugal, Rússia, Espanha, França e até no Japão. Mas lá nos Estados Unidos, onde tudo começou, não é feriado não, senhor. Nos Estados Unidos não tem feriado, né? Não tem essa de feriado. Eles comemoram e tudo, mas não é feriado. Karime, então tá. Então nós que somos trabalhadores, viremos amanhã trabalhar aqui no dia 1º de maio em mais uma edição de 18 horas. Afinal de contas, a notícia não para. Temos essa obrigação com vocês, ouvintes. Com o maior prazer, inclusive, hein? Valeu você em 100,7. Valeu, Nathalie Moraes, direto do home office lá da casa dela, lá. Tudo bem? Lá da casa dela. É verdade. Afinal, não tem nada melhor do que comemorar o Dia do Trabalhador como, meu amigo? Trabalhando. Vamos ficar em casa. Valeu então, Nathalie, valeu, Karime, valeu você em 100,7. Obrigado pela participação, obrigado pela sintonia. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas. Hoje, dia 30 de abril de 2020. Estamos com você no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a partir de hoje, a Assembleia Legislativa do Amazonas passa a discutir o processo de impeachment do governador Wilson Lima, do PSC, e do vice Carlos Almeida Filho, do PTB. Nesta manhã, o presidente da Assembleia, que é o deputado Josué Neto, comunicou ao plenário em sessão virtual que, a partir do parecer favorável da Procuradoria Jurídica da Casa, decidiu aceitar o pedido de impeachment protocolado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, que é o Mário Viana. A decisão de aceitar do presidente Josué Neto abre, de fato,
ato o processo para que os deputados apreciem detalhadamente as justificativas que motivaram o pedido de impeachment e, num prazo de até 180 dias, aprovem ou não o impeachment do governador e do vice. Nos próximos dias, o presidente Josué Neto deve formar a comissão especial que vai dar o parecer favorável ou não. Karime, é o parecer dessa comissão que vai a plenário. É necessário o voto de 2/3, ou seja, 18 deputados votando favoravelmente para o impeachment e ser aprovado. Esse rito começa a ser implementado já a partir da próxima semana. E ao anunciar aí a admissibilidade do processo de impeachment, Josué Neto explicou por que tomou a decisão. Vamos ouvir. Como presidente desta casa, eu quero anunciar para os meus pares, para a sociedade do meu estado, uma decisão que eu sinceramente lamento em ter de tomar. Lamento muito ter de tomar a decisão que estou anunciando nesse momento. Como é de conhecimento de todos, 2 médicos impetraram um pedido de afastamento do impeachment do governador Wilson Lima e do seu vice. Cabe a mim, como presidente desta casa, 2 únicas decisões: arquivar de imediato e tomar uma decisão solitária sobre um assunto tão delicado e que envolve o destino de 4 milhões de amazonenses, e simplesmente decidir por 4 milhões de pessoas, como se eu fosse um rei, ou dar continuidade a esse processo e permitir a tramitação do processo nesta casa. O que não significa que esse processo será aprovado, o afastamento, o impeachment, mas haverá discussão sobre isso e a Assembleia discutirá, a sociedade se mobilizará e tanto o impedimento poderá acontecer ou não. Eu refleti muito sobre essa minha decisão. Quero dizer que no momento que nós vivemos a maior tragédia humanitária da história do nosso estado, eu não poderia ter outra atitude de quem estivesse sentado nessa cadeira, se não fosse da mais minha absoluta imparcialidade. E a única forma de demonstrar imparcialidade é não favorecendo e nem desfavorecendo quem quer que seja politicamente. A decisão sobre algo tão grave como o afastamento ou não do governador e do vice-governador não é uma decisão que pode caber a uma pessoa, no caso, a mim, mas cabe a toda esta casa e, em última instância, à sociedade do Amazonas. Cabe a mim simplesmente ser um agente neutro que dê continuidade a esse processo e que submeta essa decisão aos donos dessa decisão, que são Vossas Excelências, o plenário desta casa e a sociedade do Amazonas, que agora poderá se mobilizar, discutir e, em última instância, vai tomar ou não essa decisão. Mas o que eu não poderia fazer, em hipótese alguma, sobretudo num ambiente como esse, seria abortar essa decisão, engavetar esse pedido, porque, inclusive, recairiam a mim suspeitas sobre a minha conduta, sobre a minha parcialidade, e elas seriam impróprias e inaceitáveis. Eu tenho que demonstrar minha imparcialidade, permitindo que a vontade política seja tomada no amplo e transparente debate político e numa ampla e produtiva discussão da sociedade. Agora, portanto, vou dar sim prosseguimento e encaminhamento ao pedido de impedimento do governador Wilson Lima e do seu vice, porque essa é a única forma imparcial que um presidente da Assembleia pode agir para que esta casa, de maneira soberana, seus diversos integrantes de diversas forças políticas e a sociedade mobilizada, essa sim possa decidir. O contrário disso seria engavetar solitariamente este pedido. E isso é algo suspeito, inaceitável, antidemocrático e parcial. Eu não posso tomar uma decisão parcial nesse caso. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos saber a repercussão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com o repórter Azaf Augusto.
A aceitação do pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida não agradou as principais lideranças do governo na Assembleia. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, anunciou na sessão de hoje que acatou o pedido ingressado pelo presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, afirmando que essa é uma decisão exclusivamente do presidente. Os deputados da base aliada ao governador questionaram Josué, pois no impeachment que foi apresentado do ano passado, ele decidiu assinar o arquivamento de forma conjunta com os demais parlamentares da mesa diretora. Dessa vez, ele deixou os deputados da mesa de fora dessa decisão, e isso trouxe questionamentos da deputada Alessandra Campelo. Queria apenas que Vossa Excelência explicasse o que mudou do início do ano para cá, que a mesa agora é apenas Vossa Excelência. A líder do governo, deputada Joana Dark, também se mostrou incomodada com a aceitação do pedido de impeachment. A gente tem que garantir efetivamente a imparcialidade mesmo, porque o que acontece? Nós tivemos aí um procedimento no início do ano e nós estamos tendo um procedimento agora. O deputado Belarmino Lins pediu mais esclarecimentos sobre o parecer da Procuradoria. Mas eu confesso de que irei desejar conhecer a fundamentação jurídica, o embasamento jurídico, constitucional e regimental, para que haja procedimentos diferenciados de um para o outro. Já o presidente da CCJ, deputado Péricles, disse que a decisão cabe ao presidente. E isso aí é uma questão procedimental e é bem clara, como já aconteceu na Câmara Federal. Quem admite realmente o presidente. E o deputado Wilker Barreto afirmou que Josué havia errado na primeira vez ao incluir a mesa diretora para tomar uma decisão que era dele. Eu acho que nesse critério de impeachment, eu e o deputado Demilson vivenciamos isso bem. Deputado Alessandra Campelo, o procedimento correto é a admissibilidade do presidente. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e sobre o acolhimento do pedido de impeachment da presidência da Assembleia Legislativa do Estado, o governador Wilson Lima afirmou que o momento é inoportuno e que a decisão não tem fundamento e está contaminada por questões políticas. Wilson Lima ressaltou o respeito ao debate político na Assembleia Legislativa, mas reitera que este não é o momento para a discussão de uma pauta que está distante dos reais problemas do Amazonas e da população que mais precisa da ação do Estado em todas as suas esferas. O governador disse também que o presidente da Assembleia não pode apresentar esse tipo de proposta para debatermos. O governador destacou também, ele aproveitou nessa nota para convidar o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, a participar do Comitê de Crise do Covid-19. Mas o colapso na saúde associado a várias denúncias de corrupção foi um dos motivos para o presidente do Sindicato dos Médicos pedir o impeachment de Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Centenas de mortes registradas nas últimas semanas poderiam ter sido evitadas caso o governo tivesse investido na saúde, aumentando o número de leitos de UTIs e clínicos. A verdade é que o governo perdeu o controle da situação e hoje o Amazonas tem mais casos e mortes de Covid-19 que a Argentina, que tem uma população de 44 milhões de habitantes. Carlão, são várias denúncias de corrupção. Desde a compra superfaturada de ventiladores mecânicos que não servem para tratar pacientes em estado grave de Covid e que precisam de TI, até o contrato suspeito milionário do hospital desativado aí da Newton Lins, seguido pela contratação de empresas enroladas em denúncias de irregularidades. Por fim, meu amigo, é muita sujeira que estava debaixo do tapete e agora pode vir a público nesse julgamento de impeachment. Nathalie, isso lembra muito, o caso da Maus Caminhos, que levou um governador e parentes, de um ex-governador para a prisão. Foram mais de 120 milhões de reais desviados da saúde naquela época. Desvios que comprometem, inclusive, até hoje o sistema de saúde aqui no Amazonas. É inadmissível, por exemplo, a baixa quantidade de UTIs em Manaus e a inexistência de UTIs no interior. A corrupção é um câncer e quando essa corrupção acontece na saúde, o resultado é morte, sofrimento, dor e
Dor dos pacientes e também dos familiares, né, cara? Pois é, dor uma de toda a sociedade, né? Porque quem assiste a essa situação, esse sofrimento das famílias que estão aí passando por essa situação na área da saúde do Estado, todos nós sofremos com isso. E não se trata só de corrupção. Este governo se mostrou inimigo também dos profissionais de saúde. São os profissionais que não recebem dia, são perseguidos, demitidos e expostos à contaminação porque o governo não garantiu o fornecimento de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. E mais grave, segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, mandou inutilizar os EPIs doados pela iniciativa privada. É um absurdo, né, Karine? E essa semana, ele exonerou aí dos cargos vários enfermeiros e técnicos de saúde que denunciaram a falta de pagamento de salário e a falta de EPIs no programa do jornalista Roberto Cabrini. É praticamente uma perseguição gratuita e irresponsável desse governo. Isso tudo vem indignando a população, que tem usado sim as redes sociais para pedir o impeachment do governador e do vice. 18 horas. Olha, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é o Sabino da Silva Marques, suspendeu a cobrança da alíquota de 14% dos servidores públicos do Estado para a Previdência do Amazonas, que é a Amazonprev. A decisão desta quinta-feira atende a pedido do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas, que é o Sindifisco. O aumento de 11% para 14% da contribuição de aposentados e pensionistas do Amazonprev e de servidores públicos estaduais do regime geral de previdência foi aprovado em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. O Sindifisco pediu na Justiça a suspensão imediata do aumento e aplicação da legislação anterior, que dispõe sobre a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais. O pedido de medida cautelar, antecipação dos efeitos da decisão antes do julgamento do mérito da causa, não foi atendido anteriormente, o que levou o sindicato a solicitar a reconsideração da decisão aceita pelo desembargador Sabino Marques. Muito bem, o Sindifisco alega que a oneração tributária vai causar significativo impacto na vida dos servidores, que já são atingidos por inúmeras incidências tributárias diretas e indiretas, bem como estão sob ameaça de cortes nos salários ainda. Essa matéria completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Bom, gente, uma notícia boa, tá? Os Estados Unidos dizem que Remdesivir promove recuperação, remédio, né? Remdesivir promove recuperação mais rápida de infectados pelo novo coronavírus. Os resultados de um ensaio clínico nos Estados Unidos, divulgados ontem, mostram que os pacientes que foram medicados com essa medicação Remdesivir apresentaram recuperação mais rápida da infecção pelo novo coronavírus. A Administração Federal de Alimentos e Medicamentos, o FDA, né, lá dos Estados Unidos, estuda editar uma autorização de emergência para o uso desse fármaco. Vamos aí ficar na torcida para que esse remédio seja realmente mais eficaz, com menos danos colaterais, né? Estamos na torcida e estão prometendo, né, a toda a comunidade científica, eles estão correndo mesmo para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 ainda no fim desse ano. É um tempo muito rápido, é um recorde. Vamos torcer. 18 horas. Muito bem, agora são 6h19 em Manaus. Muito boa noite para você que está na sintonia certa. Nós estamos aí com mais uma edição do 18 horas. A informação para você, a informação aí no seu rádio, aí no seu aplicativo humano. Nós estamos aqui com você. Karine Leão, vamos de música. Olha só, o Justin, que é o Bieber, né? Lança o clipe da nova música com uma mensagem bacana, uma mensagem bonita. Veja, é Intentions, né? Uma parceria aí do canadense com o rapper Quavo, que ganhou também o clipe oficial com a participação dos dois artistas, Karine. Exatamente. Nesse vídeo, o cantor conta a bonita história do Alexandria House, né? Um abrigo para mulheres com filhos que não têm onde morar por dificuldades financeiras ou por terem vivido aí um relacionamento abusivo. Então vamos conferir essa novidade do Justin Bieber com a música Intentions. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
6h22 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil e o programa 18 horas, a informação até às 7 da noite para você. E aí na primeira da playlist nós curtimos aí, né, o Justin Bieber Intentions. Valeu. 18 horas. Bom, e agora, hein? Agora é hora de saber se a noite, né, desta quinta-feira será chuvosa. Será que vai chover? Vamos conferir a previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Uma noite fresquinha pra gente dormir bem. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. Mix. E depois de muitas críticas nas redes sociais e pressão dos deputados, o governo do estado voltou atrás e os trabalhadores afastados por terem denunciado o caos na saúde retomaram aos seus postos de trabalho no Hospital 28 de Agosto. Vamos conferir os detalhes deste assunto na reportagem de Odineia Araújo. O 18 Horas informou ontem que após manifestação no 28 de agosto por maior proteção aos trabalhadores da saúde, segunda-feira, nada mudou na área de proteção, mas enfermeiros e técnicos que encabeçaram o protesto foram devolvidos pela diretora Alessandra dos Santos à Secretaria de Saúde do Estado. Foi o caso de pelo menos 10 técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros do 28 de agosto. A devolução dos trabalhadores à Suzan repercutiu e muita gente manifestou indignação. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima, Jorcinei Dourado do Nascimento, entrou em contato com a Suzan e questionou a devolução desses trabalhadores. De acordo com a assessoria do procurador, a Secretaria de Saúde do Estado informou que não demitiu ou exonerou os trabalhadores e que os servidores foram disponibilizados para atuarem temporariamente em outras unidades da rede pública de saúde, enquanto se concluía o processo seletivo para a contratação de técnicos de enfermagem e a apresentação de aprovados do concurso dos bombeiros. Mas que com a convocação e a apresentação de técnicos e enfermeiros bombeiros que atenderam à demanda da Secretaria no momento, os profissionais vão permanecer no Hospital 28 de Agosto. Ao procurador-chefe do Trabalho, a Suzan também informou que vem realizando ajustes diariamente para reorganizar a rede de saúde conforme a necessidade imposta pelo avanço da pandemia do Covid-19. Volto com vocês. Bom, e aqui pelo aplicativo Humano, né, as pessoas estão participando e estão falando que o governador é um incompetente e carrasco com os profissionais da saúde. E ainda a respeito sobre o impeachment, né, a aprovação do impeachment do governador e do vice, eles falam o seguinte, que esperam que os deputados honrem os seus mandatos, votando a favor do impeachment. E sobre essa reiteração, né, esse voltar atrás aí com os profissionais da saúde, tinha que voltar atrás sim, onde é que já se viu. Quem que não aceita críticas não pode governar, gente. Não tem como governar um estado, isso é uma atitude infantil, né? E os profissionais só falaram a verdade, ainda tem essa. Disseram que estão com os salários atrasados, não é mentira, existem todas as provas documentadas em sites aí da transparência do estado, a gente pode comprovar. Não tem EPIs adequados e o suficiente para desempenhar o atendimento a pacientes com coronavírus. Também sabemos sobre isso, gente. Esse foi mais um dos inúmeros erros desse governo contra os trabalhadores da saúde, mas o fato de recuar merece aplausos, sim. 18 horas. E todos os dias a gente dá aqui notícias sobre as empresas que estão doando para a saúde aqui do Amazonas no meio dessa pandemia. O governo do estado recebeu na manhã de hoje um lote de 50 mil máscaras cirúrgicas doada pela empresa Michelin, uma das principais fabricantes de pneus aqui do país. Para o gerente de produção da Michelin, Arlindo Gonzalez, a doação reflete o compromisso da empresa com o nosso estado, que abriga um dos seus maiores complexos industriais. Ele disse o seguinte, abre aspas, é um momento em que a sociedade está enfrentando um grande desafio e nós estamos muito contentes de poder contribuir com essa doação,
Fecha aspas, afirmou o gerente da empresa. O Grupo Riachuelo doou 25 mil peças de roupas à Prefeitura de Manaus para a campanha Manaus Solidária, em alusão ao Dia das Mães, que acontece no próximo dia 10 de março. As roupas são para as pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade. A doação faz parte de uma campanha de ações das lojas Riachuelo em meio à situação de crise causada pela pandemia de Covid-19. Foram doadas roupas femininas em todos os tamanhos, que vão passar por um processo de triagem que vai determinar a melhor forma de distribuição dos donativos. E o Banco Interamericano do Desenvolvimento, BID, em ação de ajuda humanitária aos estados e municípios com convênios ativos, destinou para a Secretaria de Estado de Educação, através do Programa de Desenvolvimento da Educação do Amazonas, mais de R$1.200.000 para a compra de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, né? A primeira parte dos itens foi entregue na Central de Medicamentos do Amazonas nesta quarta-feira, nessa semana ainda. E de lá vai ser feita a distribuição do material entre as unidades de saúde. E o supermercado Nova Era segue contribuindo com a região norte neste momento de pandemia, em que é preciso passar mais tempo em casa, evitando aglomerações. No último domingo, dia 26, durante uma live do cantor Luan Santana, o supermercado doou 38 toneladas de alimentos. Olha que bonito, 38 toneladas de alimentos que vão ser aí distribuídas para instituições do Amazonas, Roraima e também Rondônia. E com essa doação, Carlão, já são 114 toneladas de alimentos repassados pelo Nova Era para entidades dos estados em que o grupo também tem unidades, tá? A primeira doação foi feita durante o show online da cantora Marília Mendonça, no início do mês, beneficiando 21 instituições. No dia 18 de abril, na live do Wesley Safadão, o Nova Era doou também 38 toneladas de alimentos. Show! E a Associação Brasileira de Coreanos doou para a Prefeitura de Manaus 4.000 máscaras para o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, que fica na zona norte aqui da cidade, para os servidores que atuam na assistência social e para o público atendido nas cozinhas comunitárias aqui do município. As máscaras foram entregues pelo presidente da Associação Brasileira de Coreanos do Brasil, Nelson Hong, e pelo representante local da associação, Tiago Lee. E o grupo DB doou mais 600 cestas básicas para a Caritas Arquidiocesiana de Manaus e também para as famílias de artistas e trabalhadores do Circo Marcos Frota e 1.000 cestas básicas para catadores de materiais reciclados. E a empresa de transporte de aplicativo 99 doou 10.000 corridas para a Prefeitura aqui de Manaus nas ações de controle ao novo coronavírus. As regras para o uso dos cupons vão ser definidas pela própria Prefeitura e a parceria determina aí que as corridas não estejam associadas a atividades que coloquem em risco a saúde e a segurança dos motoristas parceiros. E por aí vai. Sempre estaremos por aqui divulgando ações sociais que empresas que nesse momento difícil para o nosso estado. E o Sindicato de Endemias do Amazonas entra com ação contra o governo do estado por colocar trabalhadores da saúde em risco biológico. Isso é muito sério. Segundo a entidade, Fundação de Vigilância e Saúde é um grande foco de contaminação do novo coronavírus. A reportagem é de Odineia Araújo. Vamos conferir. De acordo com o Sindicato dos Agentes de Endemias do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde não adotou a sua própria recomendação de colocar em home office trabalhadores do grupo de risco, como idosos e quem tem alguma comorbidade ou doença. Resultado, muitos servidores estão com Covid-19 e a FVS hoje se tornou um local de grande risco biológico, segundo o presidente do Sindiagente, Lorisval Pereira. Hoje a Fundação tem mais risco na Fundação de Vigilância do que lá no 28 de agosto, do que no Platão Araújo, do que no João Lúcio, a proliferação desse vírus. Infelizmente, essa é a realidade. Então, estão fazendo uma bateria de exames de testes rápidos e praticamente todos os servidores lá. E a grande maioria já está com resultado positivo. Então, para você ver o tanto de negligência que é dessa direção da FVS.
O sindicato entrou com ação civil pública contra a FVS e contra o governo do estado por falta de EPIs, pelo descumprimento do decreto governamental de colocar em home office trabalhadores do grupo de risco ou a readaptação para o caso dos servidores que atuam nas ruas e são de risco. A ação está tramitando na Justiça. Eles vão ter que responder civil e criminalmente pelo risco que eles estão colocando os servidores nessa situação de contaminação e de proliferação desse vírus. O juiz Rony Frankstone, da primeira vara da Fazenda Pública, deu prazo de 5 dias para que a FVS comprove que está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Mais de 25 servidores da sede da FVS, segundo o Sindiagente, estão afastados por contaminação pelo coronavírus. Os servidores agora estão sendo testados em massa e hoje a fundação passou por descontaminação. Odinei Araújo para o 18 horas. Economia. Bom, e mesmo no período de quarentena, muitas fábricas do polo industrial aqui do Amazonas continuam trabalhando normalmente aqui em Manaus. Apenas 28% das empresas paralisaram totalmente as atividades em função da pandemia do novo coronavírus. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. Um estudo realizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus revelou que apenas 28% das empresas do polo industrial de Manaus paralisaram totalmente suas atividades em função da pandemia de coronavírus, o que revela o baixo índice de paralisação na indústria de Manaus entre as 75 empresas que foram pesquisadas. Esse levantamento também identificou que 21% das empresas optaram por não realizarem nenhum tipo de paralisação em suas atividades no atual momento. 15% delas promoveram uma paralisação parcial de 25% em suas atividades. Os dados também apontam que 43% das empresas não tomaram nenhuma medida para evitar os impactos econômicos causados pelo coronavírus. Procurado, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, não comentou a pesquisa. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, disse que os números divulgados nessa pesquisa são diferentes dos dados levantados pelo CIEAM. Por esse motivo, Périco preferiu não comentar os números. Essa pesquisa foi realizada para identificar os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19 no âmbito da Zona Franca de Manaus, para ter a percepção de como o segmento está agindo diante das recomendações do governo federal, que emitiu medidas emergenciais para dar suporte às empresas mais afetadas. O estudo foi realizado pela Suframa na segunda quinzena de abril e divulgado no início desta semana. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a pandemia do novo coronavírus impôs vários desafios na vida de todos nós, seja no trabalho, no convívio social ou na rotina com os filhos, no dia a dia. Diante de tantas mudanças, até mesmo os relacionamentos foram afetados. Tanto para casais como para os solteiros, a rotina a dois mudou muito, né, Pois Karine? é, Carlão, e por isso especialistas alertam que é preciso tomar, sim, alguns cuidados com a relação sexual e ficar atento para manter o romance nesse período aí conturbado. Sobre esse assunto, vamos saber mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A pandemia de coronavírus também afeta a vida sexual. Afinal, contatos físicos como beijos e abraços não são recomendados porque podem transmitir o vírus. Até o momento, não há evidências científicas que mostrem que o novo coronavírus, causador da Covid-19, pode ser transmitido durante a relação sexual. O que se sabe é que os outros coronavírus, de um modo geral, não são sexualmente transmissíveis. Para o psicólogo e sexólogo Sebastião Nascimento, mesmo não tendo evidências, a atividade sexual deve ser restrita nesse período. Evitar o contato sexual com pessoas estranhas, tentar aproximar de forma mais coesa dos seus cônjuges aí, tentar acertar alguns pontos que estão pendentes, mas é muito perigoso nesse momento ter a interação, porque não adianta usar preservativo, né? Covid, ele, na verdade, não tem nada comprovado que se pega Covid por uma relação em si, mas o contato próximo ali, né? Boca, nariz, tal, então não tem como.
né? É muito difícil não ocorrer uma contaminação. Outro desafio imposto pela pandemia é a mudança de rotina, principalmente para os casais que dividem o mesmo teto e passaram a conviver praticamente 24 horas por dia. Para os especialistas, os casais que moram juntos devem ficar atentos para que a relação não fique desgastada com a convivência intensa, como alerta Sebastião Nascimento. A questão de você ressignificar as boas lembranças do relacionamento, o que ficou de bom, né? Procurar ver bons filmes, focar mais em solução e não maximizar problemas, né? Tem bons livros. Então, por mais que as pessoas digam que é entediante ficar em casa, gente, sempre tem alguma coisa para fazer. O profissional lembra ainda dos solteiros e dos casais que moram separados. Em tempos de Covid-19, a imaginação e a tecnologia são as principais armas na hora da relação. Uma sugestão, por exemplo, é marcar um jantar romântico, mesmo que através do celular, pois o mais importante mesmo nesse momento é se prevenir e torcer para que tudo volte ao normal o mais breve possível. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Você vê, né, Karine? Imaginação, dicas, tecnologia, né? Que seria, né? Tecnologia, imaginação. Bom, bacana. Aí fica pra imaginação, mas é legal. O importante é manter a chama acesa nessa situação toda. Até aí. Os laços de amizade, você faz uma videoconferência, você conversa, você até pode conhecer pessoas faz assim por vídeo. Manda umas fotos. Manda umas... Muito bem, Karine, são 6 horas e 38 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa aqui no melhor mix do Brasil, no programa 18 horas. Nós vamos agora de música, né? Na playlist do 18 horas, é Stephen Putt, né? Um cantor aí, compositor americano de 26 anos, que começou a carreira compondo para outros músicos, né? Ele compôs aí, escreveu, por exemplo, para The Vamps, né? Pretty Much, Daniel Sky e Jack and Jack. Pois é, né? O menino não é fraco não, novinho, mas ele lançou aí, Steve Puft, lançou o single de estreia Sexual Vibe em dezembro de 2018. Mas vamos de música agora, a segunda do playlist de hoje aqui do 18 horas. Vamos de Stephen Puft com Look Away. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 42 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. O melhor mix do Brasil é aqui. E essa foi a segunda da playlist, hein? Stephen Putt, Look Away. Foi mais uma que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Muito bem, o Amazonas fechou o mês de abril registrando mais de 5 mil casos já confirmados e 425 mortes pela Covid-19. Exatamente, Carlão. Só nas últimas 24 horas foram 453 novos casos. Vamos conferir os últimos números da doença aqui no Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. Nath. Karine, infelizmente os números não são nada bons. Infelizmente a gente volta a falar de um boletim bem negativo, porque a Fundação de Vigilância em Saúde informou no fim da tarde desta quinta-feira que o Amazonas registrou mais 45 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, somando aí a 453 óbitos no total. Na verdade, totalizando 425 mortos no total e 453 novos infectados, confirmando, repetindo, 425 mortos no total e 453 infectados nas últimas 24 horas. O Amazonas tem aí no total 5.254 casos confirmados de Covid-19 e outros 63 óbitos estão em investigação. De ontem para hoje, felizmente uma notícia boa, outras 152 pessoas estão fora do período de transmissibilidade. Elas não correm mais o risco aí de transmitir o novo coronavírus para outras pessoas. No total aí já são 1.639 pacientes recuperados. Entre os casos confirmados de Covid-19 aqui no estado, 268 pacientes estão internados, sendo 133 em leitos clínicos e 135 pacientes em estado grave. Eles estão aí dentro de unidades de
unidade de terapia intensiva, dentro de leitos de UTI. Há ainda outros 954 pacientes internados que estão com suspeita da doença. Eles aguardam a confirmação de diagnóstico que é feita aí pelo Laboratório Central, pelo LACEN. Desse número, 748 pacientes estão internados em leitos clínicos e outros 206 pacientes estão em estado grave dentro de unidades de terapia intensiva. Falando agora um pouco da situação do interior do estado, só para você ter ideia, dos 5.224 casos confirmados aqui no Amazonas até hoje, 3.273 são em Manaus e 1.981 estão em municípios do interior do estado. Além da capital Manaus, 49 municípios já têm casos confirmados de Covid-19. Os municípios que seguem aí liderando é o município de Manacapuru, com 465 casos, seguido aí do município de Parintins, com 159 e Iranduba com 122 casos. Como eu disse anteriormente, mais de 63 óbitos estão em investigação pelo Laboratório Central aqui do nosso estado. Esses foram aí os principais destaques do boletim epidemiológico desta quinta-feira, Karine. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Aqui no Brasil é o seguinte, né? O Brasil aparece entre os 10 países com mais mortes por Covid-19, mostra o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos são o país com maior número de vítimas por enquanto. De acordo com os números atualizados pelo Ministério da Saúde, no Brasil hoje são 85.380 notificações da doença, com 5.901 mortes. Lembrando que o país registrou nesta terça-feira 5.017 mortes provocadas pela Covid-19, um número que superou o número de mortos na China, com um número de 4.643 mortes vítimas de Covid-19, de acordo aí com os números oficiais divulgados pela China e aqui pelo nosso Ministério da Saúde. 6h47 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carimilhão, ainda tem mais essa, hein? Olha só, ao invés de pagar os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus sem equipamento adequado de proteção e com os salários atrasados há 5 meses, o governo do Amazonas decide acrescentar aí mais 15 milhões de reais no orçamento da sua Secretaria de Comunicação Social para pagar agências de publicidade. A denúncia foi feita pelo deputado Dermilson Chagas, que criticou a medida, alegando a falta de prioridade do Poder Executivo no momento de pandemia. Claro, né? Dermilson diz que o acréscimo de 15 milhões de reais foi feito por meio de remanejamento para um orçamento de 52 milhões de reais, que a Secretaria de Comunicação já possui para pagamento de publicidade. Agora são 67 milhões de reais para gastar em publicidade. Aquela velha história, né? Se existe essa possibilidade de remanejamento, por que o governador Wilson Lima não redistribuiu para o Fundo de Combate ao Covid-19? Fica a pergunta. Por quê? Pois com esse dinheiro daria para pagar os salários de enfermeiros, técnicos de enfermagens e médicos. Poderia também comprar ventiladores e máscaras, por que não? Mas, infelizmente, a prioridade não é essa. No momento em que vivemos aí, né? Não priorizar a saúde é um ato criminoso, veja bem, é um ato criminoso e bastante criminoso, até hediondo, né? E os órgãos de controle precisam tomar atitudes sobre isso urgentemente. Mix. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre a violência aqui no nosso estado. Isso porque o número de mortes violentas aumentou nos 2 primeiros meses deste ano aqui no Amazonas. A informação é do Monitor da Violência, que é uma parceria aí do Portal G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A taxa de crescimento aqui no nosso estado foi a maior que a taxa nacional. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O levantamento leva em conta os dados registrados nos 26 estados e no Distrito Federal, relativos aos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o de lesão corporal com morte.
O Amazonas registrou alta de 24% a 35% no número de crimes violentos nos 2 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro deste ano, o estado registrou 121 crimes violentos, com índice de 2,92 casos mensais para cada 100 mil habitantes. Em janeiro do ano passado, foram 85 mortes violentas. Já em fevereiro deste ano, foram 86 crimes violentos com taxa mensal de 2,05 casos para cada grupo com 100 mil habitantes. Em fevereiro de 2019, foram 74 crimes bárbaros. A taxa de crescimento do Amazonas é maior do que a taxa nacional, registrada no período divulgado. Após ano de queda recorde, o número de assassinatos subiu 8% no Brasil nos 2 primeiros meses de 2020, com relação ao mesmo período do ano passado. Essa é a primeira parcial divulgada no ano pelo Monitor da Violência. Em razão da pandemia do novo coronavírus, houve atraso na entrega dos dados e dificuldades para obter os números em parte dos estados. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 51 minutos em Manaus. Karime, que tal? Vamos ouvir aí mais uma música da playlist 18 horas. Vamos lá então, olha só. Nath Roots dispara a rajada pop de energia positiva com aí o Exercício da Paz, Nath Roots, gravado com o vocalista da banda norte-americana de reggae, que é o Soulja. O single flui bem e tem sentido aí amplificado no momento em que o mundo está tenso, né? Com esse problema aí, com esse embate aí, né? Todo da pandemia. Toda essa situação. Bom, e se a letra sintoniza o anseio da humanidade por um mundo sem guerra, amplificando o sentido do single, a batida do Exército da Paz contribui decisivamente para engrossar as fileiras de seguidores do Nath Roots. Então, simbora, fechando o playlist de hoje. Exército da Paz. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h56 aí, Nath Roots com o seu Exército da Paz, com rajadas de energia positiva e bombas de amor, Karime Leão, nesse clima aí todo tenso que a gente está vivendo. É muito bom aí, rajadas de energia positiva e bombas de amor. Foi mais uma que você conferiu aqui na playlist do 18 horas. 18 horas. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresentou hoje o projeto de socorro a estados e municípios elaborado em conjunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O pacote prevê repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios. Para o Amazonas, são previstos 522 milhões de reais. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro vão ficar com quase 40% dos recursos. Mix. Morreu hoje em Manaus o professor de filosofia da Universidade Federal do Amazonas, o Oswaldo Coelho. Ele foi candidato do PT ao governo do Amazonas em 1982, na primeira eleição de governadores depois da ditadura militar no país. Naquele ano, o Amazonas elegeu Gilberto Mestrinho como governador. A candidatura de Oswaldo Coelho marcou o início da participação do PT nas eleições no Amazonas. Agora, Carlão, 6 horas e 58 minutos. Já nos finalmente, gente. Seguimos direto, será? Vamos direto para o editorial 18 horas? Bora. Editorial 18 horas. Bom, hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas colocou para tramitar um dos 4 pedidos de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Josué Neto disse que ficou entre arquivar o pedido de impedimento em decisão solitária como um rei ou dar continuidade. Segundo ele, o arquivamento seria algo suspeito, inaceitável, antidemocrático e parcial. O pedido que está tramitando é o do médico Mário Viana e da Patrícia Sicar, que presidem o Sindicato dos Médicos do Amazonas. Eles apontam uma série de denúncias, desde pedaladas fiscais até crimes de mau uso de dinheiro público e atos de improbidade administrativa. Mas o que mais se destaca na denúncia é como o governador e o vice se comportaram mal na gestão da crise da pandemia de coronavírus. Citam a falta de leitos clínicos e também de UTIs. Citam aluguel de um imóvel
por 2,6 milhões de reais para colocar um hospital que foi inaugurado incompleto. Destacam também o patrocínio de R$1 milhão a um programa de TV local e o pagamento de 736 milhões de dívidas de gestões anteriores, em período absolutamente delicado. Mas o maior destaque é o aumento do número de mortes por Covid-19 no estado. Fazem uma ligação entre a má gestão e o sofrimento das centenas de famílias que perderam seus entes queridos. Com o impeachment aprovado ou não, esses fatos negativos ficarão marcados na história do Amazonas para sempre. O impeachment é uma decisão dos deputados estaduais. Eles terão que responder aos eleitores e ao povo do Amazonas pela decisão que tomarem, seja ela qual for. Decisão que também vai ficar na história de cada um deles. 18 horas. Karime Leão, 7 em ponto e nós estamos... Eita, 7 né? já nos finalmente. Tchau, Nathalie Moraes, um beijo pra ti. Beijo, gente. Boa noite. Ó, não esqueçam de ficar em casa. Exatamente. Lembrando o seguinte, olha só, Carlão, o Maranhão decretou aí lockdown em São Luís. É a primeira capital a entrar em lockdown para evitar toda a história, para evitar a propagação do novo coronavírus. Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Muito bem, continue bem, continue em 100,7, continue em casa, hein? Fique tranquilo, amanhã a gente volta com você a partir das 6 da tarde aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.